Você já percebeu que quase todo mundo tem uma opinião sobre Exu, mas poucos realmente sabem o que ele é? Uns dizem que é o demônio, outros que é o guardião, mas no fundo, Exu é o que está entre um mundo e outro. É a ponte, o mensageiro, a força que liga o humano ao divino. Quando a Umbanda nasceu, ela não criou Exu, ela apenas reconheceu uma energia que já existia, antiga, ativa e presente em todos os caminhos do planeta. Exu é o primeiro a chegar e o último a sair. É quem limpa o terreno para que os outros trabalhem. É quem entra onde ninguém mais consegue entrar. Mas para entender Exu, você precisa deixar para trás tudo o que ouviu falar sobre bem e mal, porque ele não cabe nessas palavras. Ele trabalha na linha da lei, e a lei espiritual não é moral humana. Se for preciso fechar um caminho para que você se destrua, ele vai fechar. Se for preciso te colocar diante das tuas próprias sombras, ele vai colocar. E vai rir enquanto você tenta entender o que está acontecendo. Muitos o chamam de guardião da esquerda, mas isso não tem nada a ver com política ou dualidade. Na linguagem espiritual, esquerda é o lado da força, da ação, do contato direto com a matéria. É o lado que enfrenta o caos para restaurar a ordem. E é nesse lado que Exu trabalha. Nos lugares onde a luz é rara, onde o peso humano se acumula, é ali que ele está. E é por isso que sua aparência assusta. Não porque ele seja o mal, mas porque ele precisa ser respeitado onde ninguém respeita ninguém. Os antigos diziam que sem Exu nada se faz, porque ele é um movimento, a vibração que transforma pensamento em ação, a energia que faz o axé circular. Você pode pensar nele como um mensageiro entre mundos, mas também como o próprio trânsito das forças da vida. Cada vez que você fala, age, deseja, decide, Exu está presente. Ele é o impulso que te levanta, a coragem que te faz dizer o que precisa ser dito e também o espelho que te mostra o que você não queria ver. Mas o problema é que o medo criou silêncio e o silêncio virou ignorância. Durante séculos, o nome Exu foi confundido com o diabo, uma herança colonial e religiosa que tentou apagar tudo o que vinha da África. Mas o tempo está mudando, e a espiritualidade está voltando a ser vista como o que sempre foi, viva, múltipla e livre. Hoje, vamos mergulhar no universo dos Exus, entender suas linhas, suas histórias, suas funções e mistérios. Mas, acima de tudo, vamos aprender o que eles têm a ensinar sobre proteção, justiça, equilíbrio e sobre a arte de caminhar entre o céu e o inferno sem se perder em nenhum dos dois. Agora foco em fatos. Exu é a categoria de trabalho espiritual reconhecida em diferentes tradições afro-brasileiras. Na Umbanda, atua como guardião, responsável por abertura e fechamento de caminhos, proteção de casas e mediadores de demandas humanas. No Candomblé, Exu é o mensageiro primordial que leva oferendas e recados aos orixás. Nas macumbas antigas e na Jurema, o termo aparece em funções equivalentes: trânsito entre instâncias, logística do invisível, organização de passagem. A linguagem muda, a função permanece. Em terreiro, Exu costuma trabalhar em giras específicas, geralmente noturnas. O objetivo é direto: segurança do campo, limpeza de resíduos emocionais e espirituais, corte de obsessões, orientação prática. Não é sessão para espetáculo, é manutenção. Médiuns preparados sustentam a incorporação com firmeza, chefes de corrente conduzem o rito com regras claras. Quem chega para consulta recebe orientação objetiva, sem promessas milagrosas, sem barganhas, sem atalhos contra a lei de causa e efeito. Diferença básica entre Exu e Pombagira. Ambos são guardiões, porém com expressões distintas. Pombagira trabalha temas ligados a relações, autoestima, afetos, sexualidade, poder pessoal e escolhas. Exu lida mais com proteção de fronteiras, justiça prática, caminhos, demandas profissionais e limpeza pesada. Em muitos terreiros, as duas linhas atuam em sequência. Eles ajeitam o campo, elas lapidam a pessoa. É complementar. Sobre linhas e nomes. A nomenclatura Exu Tranca-Ruas, Exu Sete Encruzilhadas, Exu Caveira, Exu Meia-Noite, Exu Giramundo.
indica especialidades e frentes de trabalho. Não é folclore, são equipes. Cada nome representa uma falange, uma linha de atuação com muitos trabalhadores espirituais sob uma chefia. Locais de atuação: cruzes de caminhos, cruzeiros, encruzilhadas urbanas, cemitérios, matas, beiras de cidade. Esses lugares, do ponto de vista ritual, funcionam como nós de trânsito. A escolha do ponto não é estética, é técnica. É onde o trabalho encaixa melhor. Em sessão, tudo tem procedimento. Abertura com ponto cantado, firmeza do campo, orientação do consulente, despedida, fechamento. O objetivo é a segurança do médium e do assistido. O campo deve ser aberto e fechado corretamente para não deixar pendências. Oferendas existem e têm lógica prática. São arranjos que canalizam intenção e magnetismo. Farofas, bebidas, charutos, velas. Ingredientes variam conforme a casa e o fundamento, mas a regra é universal. Ética. Oferenda não autoriza a violação de livre-arbítrio, não autoriza a amarração, não autoriza dano. A função é alinhar a pessoa com aquilo que ela precisa sustentar. Clareza, proteção, coragem, disciplina. Quando é para cortar demanda, o foco é remoção de interferências e fortalecimento do campo do consulente, não ataque a terceiros. No dia a dia, onde Exu entra? Em situação de risco, justiça, caminho bloqueado, padrão repetitivo negativo, perseguição espiritual, ambientes de trabalho carregados, decisões em encruzilhada. A demanda pode ser simples. Preciso de proteção para essa jornada. Quero desmanchar esse ciclo que me puxa para baixo. Busco disciplina para terminar um processo. A resposta não é sim ou não, é orientação. O que você precisa fazer, o que precisa parar de fazer, qual responsabilidade assumir. Exu não substitui o esforço da pessoa, ele organiza a passagem quando a pessoa decide atravessar. Mito clássico: Exu aceita qualquer coisa em troca de favores. Falso. Casas sérias rejeitam pedidos que ferem terceiros, violam consentimento ou tentam pular etapas de aprendizado. Outro mito: Exu gosta de confusão. Errado. Exu trabalha para reduzir ruído e reorganizar campo. A firmeza pode ser lida como dureza, mas o objetivo é ordem. Por que a associação com o diabo persistiu? Por razões históricas e políticas. Tradições africanas foram demonizadas para enfraquecer culturas, espiritualidades e pessoas escravizadas. Símbolos foram distorcidos e rotulados como mal para justificar a repressão. O resultado foi uma camada de medo que escondeu o conteúdo real do trabalho. O processo de reeducação passa por informação, entender função, rito, regras e a ética envolvida. Sobre segurança mediúnica. Incorporação de Exu exige preparo emocional, estudo e firmeza energética. Não é brincadeira de sábado à noite. Médiuns e viciantes precisam de supervisão. Casas responsáveis mantêm disciplina, abstinência antes de gira, cuidado com alimentação, sono emocional. Exu não possui a pessoa no sentido cinematográfico. A comunicação é técnica, acoplamento, sintonia, fala orientada, desacoplamento e fechamento. Regras claras evitam confusão psicológica e desgaste físico. E Exu Mirim? É linha específica, com atuação de ajuste fino em comportamentos, quebra de teimosia, leveza estratégica para destravar travas infantis da psique adulta. Não é criança solta nem entidade para brincadeira. Em casas sérias, trabalha com chefia definida e objetivo claro. Ensinar sem humilhar, corrigir sem quebrar. Rir para desarmar defesas. Do ponto de vista do consulente, a prática básica é simples. Defina o pedido de forma objetiva. Descreva contexto, diga o que já tentou, assuma a responsabilidade pelo que depende de você, ouça a orientação. Se houver firmeza ou pequeno ritual doméstico, faça exatamente como foi instruído. Se for algo que exige terreiro, não improvise sozinho. O caminho mais curto é o correto. Algumas perguntas comuns. Precisa ter imagem de Exu em casa? Não é obrigatório. Pode ajudar como âncora de foco e respeito, se a pessoa souber o que está fazendo. Se não souber, evite colecionar símbolos sem fundamento. O que realmente importa é postura, honestidade, compromisso, constância. Pode acender vela?
Pode, se houver fundamento e instrução. Pode fazer banho e defumação? Pode. Com receita certa, horário certo, objetivo certo, sem mistureba de internet. E os nomes famosos? Maria Padilha, Maria Mulambo, Tranca-Ruas, Caveira, Veludo, Meia-Noite, Sede Encruzilhadas, Sete Porteiras, são chefias de linhas. Cada uma cobra um setor. Padilha orienta poder pessoal e escolhas. Mulambo reorganiza dignidade onde houve humilhação. Tranca-Ruas administra vias. Caveira opera em limiar de vida e morte. Veludo corta demandas com precisão. Meia-Noite é disciplina e resguardo. As legiões dos sete administram cruzamentos e portais. Em sessão, isso aparece como estilo de fala, tipo de conselho, método de limpeza. Existe hierarquia? Sim, no sentido funcional. Chefias, subchefias, falanges. Ninguém manda em tudo. Cada equipe tem escopo. O terreiro organiza isso dentro da sua tradição. Fora do terreiro, a pessoa comum não precisa chamar por catálogo. Precisa de orientação de casa séria para não criar ruído. E quando Exu fecha caminho? Quando o trajeto escolhido leva a dano maior, quando a pessoa quer pular etapas essenciais, quando o pedido é de controle sobre terceiros. O fechamento não é punição, é contenção. Serve para redirecionar força. Muitas vezes o conselho vem junto. Estude, ajuste finanças, corte hábito nocivo, encerre relação abusiva. Trate a saúde. O espiritual aponta, o humano executa. Trabalho em cemitério assusta muita gente. Na prática, é ponto de passagem e transformação. Falanges que atuam ali lidam com temas de luto, encerramento, limpeza profunda de vínculos doentios. Tudo com regra. Nada de improviso de internet. E sempre com supervisão de casa que sabe o que está fazendo. No ambiente urbano, Exu também atua no clima, de bares, ruas, cruzamentos movimentados, locais de trabalho, não para causar, mas para regular trânsito de gente, desejo, conflito. A leitura é simples. Onde há fluxo intenso de escolhas humanas, há trabalho de guarda. Exu não substitui terapia, polícia, advogado, médico. Ele não é atalho para a irresponsabilidade. O conselho de um guardião costuma apontar para o profissional adequado. Procure tratamento, busque seus direitos, regularize documentos, mude rotina. O espiritual e o material trabalham juntos quando a pessoa assume o próprio eixo. Sobre cantos e pontos, são ferramentas de ativação e organização de campo. Letras e melodias foram construídas para alinhar a equipe, médium e consulente. Não são música para animar, são comandos ritualísticos. Em casas sérias se canta com intenção e respeito, não para espetáculo. Por que tanta gente relata uma sinceridade dura na fala de Exu? Porque a função exige objetividade. A fala corta o supérfluo. O objetivo é resolver, não agradar. Isso educa. Quem busca conselho aprende a diferenciar capricho de necessidade, fantasia de possibilidade. E quando falamos em proteção, do que estamos falando? Blindagem contra obsessões, redução de interferências, aumento de clareza, criação de rotas seguras, contenção em ambientes hostis. Às vezes o efeito é prático. Documento que enfim sai, conversa que se resolve, emprego que se define, relacionamento que se encerra. Não é magia cinematográfica. É cadeia de decisões e sincronicidades funcionando a favor, dentro da lei. Para quem está chegando agora, 3 princípios sustentam no contato responsável: respeito, verdade e constância. Respeito é reconhecer limites do que se pede. Verdade é dizer o que realmente está acontecendo. Constância é manter postura alinhada depois da consulta. Sem isso, nada se sustenta. Historicamente, a reabilitação da imagem de Exu está em curso. Informações mais claras, casas abertas ao diálogo, produção acadêmica e testemunhos sérios ajudam a desfazer a distorção. O propósito aqui é exatamente esse: tirar a névoa do medo e mostrar o trabalho como ele é. No resto do vídeo, a gente vai entrar em casos práticos, diferenças entre linhas, critérios de segurança e o que fazer quando as coisas não saem como esperado. Mas antes, um ponto final para anotar. Exu não compete com o orixá, não rivaliza com guia de direita, não toma o lugar de ninguém.
Ele faz o que é preciso ser feito para que tudo mais possa acontecer com ordem. Quando esse entendimento entra, o respeito aparece, o medo cai e o trabalho flui. Seguindo em frente, vamos observar a dinâmica de uma gira real. Chegada da corrente, preparação dos médiuns, abertura do campo com pontos específicos, firmeza das tronqueiras que funcionam como portaria energética, entrada organizada das linhas, atendimento 1 a 1, objetivos definidos, orientações diretas, encerramento com descarrego e fechamento técnico, nada de improviso, nada de espetáculo vazio, é serviço. Quando um consulente chega com "tá tudo travado", o procedimento inclui 3 perguntas objetivas. O que está travado exatamente, o que você já tentou e o que você está disposto a fazer. A partir disso, o conselho se desenha. Pode envolver mudança de rotina, corte de vínculo, regularização de dívida, estudo, descanso. Se houver interferência espiritual, a equipe intervém. Mesmo assim, a pessoa vai precisar sustentar a mudança com atitudes. Sem isso, o campo volta ao padrão anterior. Quando o tema é justiça, a casa costuma recorrer a linhas alinhadas com reequilíbrio e corte de excessos. O nome muda de terreiro para terreiro, mas a função é constante: analisar contexto, separar desejo de revanche do que é direito e orientar a pessoa para caminhos legais e práticos. A orientação normalmente inclui medidas objetivas: registrar ocorrência quando há crime, procurar defensor público quando há disputa judicial, documentar provas, ajustar contratos, sair de vínculos informais que geram abuso. A intervenção espiritual ajuda a limpar ruído emocional, reduzir interferência e dar clareza. Sem essas atitudes, o efeito não sustenta. Para proteção de viagem, trabalho fora de rotina ou situação de exposição, a atuação foca em prevenção. A pessoa recebe instruções simples, horários mais seguros, caminhos a evitar, atenção a documentos, organização de agenda. Pode haver firmeza específica por um período curto, com vela, oração ou ponto de proteção, sempre com data para começar e terminar. A lógica é não criar dependência. O objetivo é atravessar um período com o mínimo de risco e o máximo de lucidez. Quando o tema é vida afetiva, autoestima e escolhas que envolvem desejo e poder pessoal, a linha de pombagiras aparece com frequência. A conversa é direta: padrões que a pessoa repete, limites que ela não sustenta, idealizações que a cegam. O conselho dificilmente será fazer alguém te amar. Casas sérias recusam qualquer pedido que viole consentimento. O foco é reposicionar a pessoa, encerrar relações doentias, dizer o que precisa ser dito, reorganizar rotina e finanças para não confundir romance com dependência. Se houver indicação de terapia, a orientação virá. Espiritualidade responsável não substitui cuidado clínico. Encerramento de ciclo é um dos trabalhos mais delicados. Inclui lutos, mudanças de cidade, fim de sociedade, transição de carreira. O procedimento combina alinhamento espiritual com plano de ação. A pessoa é orientada a concluir pendências, formalizar saídas, comunicar com objetividade, organizar o básico: moradia, renda, apoio. Se há demandas espirituais antigas ligadas a juramentos, pactos emocionais ou vínculos de dependência, a equipe trabalha corte e limpeza. A regra permanece: nada de improviso, nada de promessas fáceis. A formulação de pedido importa. Um pedido eficaz responde a 3 perguntas: o que exatamente você quer resolver, por que isso é necessário agora e o que você se compromete a fazer em troca. Dizer "quero prosperidade" é genérico. Dizer "preciso regularizar meu CNPJ, fechar uma dívida e encontrar um cliente âncora nos próximos 2 meses" é concreto. A leitura espiritual atua melhor quando a vida material tem direção definida. Ajuda prática: leve dados organizados, anote orientações, confirme se entendeu, combine prazo e retorne com resultados. Como identificar charlatanismo? Sinais clássicos: promessas de resultado garantido, venda de amarração ou controle de terceiros, pressão por pagamentos altos e imediatos, ameaças do tipo "se você não fizer, algo ruim vai acontecer", explicações sempre vagas, ausência de transparência sobre quem conduz o trabalho. Casas sérias têm endereço, horários,
dirigentes identificáveis, critérios claros. O atendimento tem começo, meio e fim. O valor, quando existe, é informado com clareza e compatível com a realidade local. O foco está no seu amadurecimento, não em criar dependência. Como escolher uma casa? Observe a organização do espaço, postura dos dirigentes, disciplina dos médiuns. Note se há respeito às diferenças, se a linguagem é clara, se as regras são explicadas sem humilhação. Repare na forma como recusam pedidos antiéticos. A recusa deve ser firme e educada. Pergunte sobre preparo mediúnico, sobre o que se faz quando alguém sai abalado, sobre como funcionam as orientações de saúde, justiça e finanças. Uma casa responsável sabe encaminhar para serviços públicos e profissionais quando necessário. Estrutura de uma sessão bem feita é simples: preparação com oração ou ponto específico, abertura do campo, atendimento individual com escuta breve e objetiva, orientação direta, se necessário um procedimento curto e fechamento técnico. O consulente sai sabendo o que fazer nos próximos dias. Se houver algo a ser feito em casa, recebe instruções por escrito ou repasse em voz alta para confirmar entendimento. O encerramento inclui descarrego leve e agradecimento. Não se abre outro assunto no meio do caminho, uma coisa por vez. Sobre segurança energética do consulente. Dormir bem antes, evitar álcool e excessos, não ir em estado de desespero extremo sem apoio de alguém de confiança. Durante o atendimento, falar a verdade com calma, não dramatizar, não esconder informação relevante. Após o atendimento, não refazer por conta própria o que foi orientado de outra forma, não refazer pedido em várias casas ao mesmo tempo, não misturar fundamentos de tradições diferentes sem prioridade definida. Se algo não ficou claro, dúvida se tira na própria casa. Quando há relatos de interferência espiritual persistente, a leitura começa pela vida real. Questões de moradia, trabalho, relacionamentos, saúde mental e física. O que for clínico, vai para o clínico. O que for jurídico, vai para o jurídico. O que for energético, entra na fila da limpeza. O trabalho espiritual não apaga a responsabilidade cotidiana. Ele dá tração e estabilidade para as decisões certas funcionarem. Casos de vício, compulsão e padrões autodestrutivos têm regra própria. A equipe espiritual pode reduzir ansiedade e ruído, mas a pessoa precisa compromisso com o tratamento. Orientações típicas incluem grupos de apoio, acompanhamento psicológico, exame médico, rotina de sono e alimentação, afastamento de ambientes de gatilho. O pedido vira um contrato de mudança. Sem adesão real, o padrão volta. Educação financeira aparece mais do que se imagina. O conselho espiritual aponta para planilha simples, regularização de dívidas, renegociação, corte de supérfluos, criação de reserva mínima. A prosperidade não nasce de magia isolada, ela precisa de hábito. Quando a pessoa organiza a vida, a sincronicidade aparece. Contato certo, proposta concreta, oportunidade compatível. No trabalho com morte e luto, a intervenção é cuidadosa. Não se promete conversa com o falecido em sessão comum. Em geral, a orientação é acolher o processo, evitar decisões graves nos primeiros meses, buscar rede de apoio. Se houver sinal de contatos oníricos ou experiências espontâneas, a casa ajuda a entender o que é consolo interno, o que é memória, o que é percepção real. Tudo com calma, tudo sem espetáculo. Ambientes. Por que encruzilhada, cruzeiro, mata, cemitério? Porque são pontos de transição, limiar e reorganização. A cidade vive de cruzamentos, a natureza de bordas entre biomas, o cemitério de passagens entre estágios de vida. Ritualisticamente, esses lugares respondem melhor a certos trabalhos. O uso é criterioso, horário definido, orientação clara, descarte correto do que for utilizado e respeito ao espaço público e à natureza. Casas responsáveis ensinam a não deixar lixo, a recolher material, a ser invisível para quem não precisa ver. Pombagira não é fetiche, é força de ajuste de postura, fala, limite e escolha. Ela corta ilusões românticas, expõe manipulações e devolve dignidade. O conselho é prático. Estude, trabalhe, se posicione, resolva documentação. Não aceite menos do que o mínimo ético. Onde houve humilhação, ela organiza reconstrução. Onde há vaidade vazia, ela mostra consequência. Em temas de sexualidade, a regra é consentimento e saúde.
Nada de normalizar violência em nome de luz e sombra. Exu Irim atua quando a resistência da pessoa é infantil, birra, auto-engano, preguiça de fazer o básico. A intervenção tem humor, mas não humilha. O resultado ideal é a pessoa rir de si e fazer o que precisa. Quando há trauma, o limite é respeitado. O riso não substitui terapia, ele abre espaço para ela acontecer. Sobre sinais e sonhos, nem tudo é recado, parte é processamento mental. A regra é não forçar significado e observar repetição. Se o mesmo tema persiste, se a sensação após o sonho é diferente do comum, se decisões úteis surgem com clareza, provavelmente há algo a considerar. Leve isso a casa, não tome decisões graves apenas com base em sonho. Cuidado com a pressa de virar médium. O caminho é estudo, observação de si e de casas sérias, constância. Qualquer faculdade mediúnica precisa de ancoragem emocional e ética. A melhor preparação é arrumar a vida, trabalho, rotina, vínculos estáveis e compromisso com saúde. O resto vem com o tempo. Quando alguém diz, fiz tudo e nada melhorou, a revisão volta ao básico. O pedido foi específico. A ação combinada foi executada. O prazo foi realista. Houve retorno para ajustar a rota. Às vezes o que falta é tempo. Às vezes o que falta é parar de fazer o que sabota o processo. Exu não trabalha contra a pessoa, mas não protege o que ela mantém por escolha. E sobre crianças e adolescentes. O atendimento é com responsáveis. Foco em rotina, escola, sono, alimentação, convivência. Quando há sinais de sofrimento psíquico, psicologia primeiro. O espiritual, se necessário, estabiliza ambiente e protege. Nada de expor menores a sessões longas, nada de conversar com entidades sem adulto presente, nada de criar medo. A casa séria orienta os pais, não delega a educação ao invisível. A relação com outras tradições é de respeito. Não há competição com santos católicos, com linhas de direita, com estudos espíritas. Há funções. Cada tradição atende por um lado, e quando o campo está limpo, tudo coopera. Sincretismos existem por história e cultura, mas o trabalho atual busca clareza. Chamar cada coisa pelo nome, entender a técnica, evitar confusão. Sobre internet e faça você mesmo. A regra é não copiar rituais fora de contexto. O que dá certo em uma casa tem fundamento específico, combinado com a equipe espiritual daquela casa. Em casa, mantenha o básico: oração, asseio, rotina, vela em local seguro quando for indicado expressamente, banhos simples prescritos por quem sabe. Qualquer coisa além disso, procure orientação direta. A ética é o fio que sustenta tudo. Pedidos que envolvam dano a terceiros, invasão de vontade, vigilância de parceiro, quebrar a vida de alguém são recusados. Isso não é moralismo, é manutenção do campo coletivo. Quando uma casa aceita esse tipo de pedido, ela polui a si mesma e a quem a procura. O efeito volta, e volta pior. Quando o caso é grave, violência doméstica, perseguição, ameaça, a prioridade é segurança material. Registrar ocorrência, acionar rede de apoio, procurar abrigo, falar com defensoria. A casa espiritual ajuda com proteção e calma para agir, mas não substitui polícia, juiz ou serviço social. A coordenação entre esses mundos é o que salva. Na prática, a maior transformação acontece quando a pessoa entende que o trabalho não é sobre ganhar poder, e sim sobre ganhar clareza. Com clareza, a escolha melhora. Com escolha melhor, a vida abre. Com a vida aberta, a espiritualidade fica simples. Gratidão, disciplina e respeito ao tempo. Se você acompanhou até aqui, percebe que não tem mistério barato. Tem método, tem rotina, tem limite, tem cuidado. É quase um serviço público do invisível operando onde nossa vista não alcança, para que aqui do lado de cá a gente tenha a condição de viver com mais ordem. Agora, imagine voltar ao mesmo terreiro depois de algumas semanas.
Você entra, sente o campo estável, vê os rostos concentrados, ouve o ponto que reconhece, percebe que sua ansiedade diminuiu. Traz um caderno, entrega um retorno. O que andou, o que travou, o que você fez. A orientação seguinte não é um evento mágico, é ajuste de rota. Reduz um hábito, melhora um horário, corta uma despesa, muda uma conversa. Você sai mais leve e, principalmente, sai responsável. É essa responsabilidade que dá base para pedir coisas maiores. Quando a casa percebe que você sustenta o que pede, o campo responde mais rápido. Não porque você virou o favorito, mas porque você entrou no ritmo certo. Pede com foco, age com rapidez, retorna com sinceridade. A engrenagem gira. Em resumo prático, o trabalho de Exu no cotidiano é desobstruir, proteger e educar. Desobstruir tirando o excesso que impede o fluxo. Proteger estabilizando para que você atravesse tempos difíceis com um mínimo de dano. Educar, apontando para o que você precisa aprender agora. O resto é folclore, o resto é ruído. E quando surge dúvida de fé? Tudo bem duvidar. O caminho não exige crença cega. Ele convida a observar efeito. Você faz o combinado, a vida responde. Você repete o padrão ruim, o resultado repete também. Com o tempo, você percebe que fé é confiança construída por evidência íntima. Você vê o antes, o durante e o depois. E entende. A partir daqui, seguimos com especialidades de linhas, exemplos objetivos de casos resolvidos com método e critérios para manter constância sem transformar espiritualidade em obrigação pesada. Sem suspense, sem truques, só trabalho bem feito do começo ao fim. Quando o tema é especialidade, a lógica é simples. Cada equipe cuida de um tipo de passagem espiritual. Há linhas que operam reequilíbrio rápido, outras que trabalham processos longos. Algumas lidam com ruptura de vínculos viciados, outras protegem deslocamentos e decisões críticas. Em comum, todas respondem a critérios: necessidade real, utilidade do pedido, disposição para sustentar a mudança. Exu de Caminhos atua onde há cruzamento de escolhas. A leitura espiritual identifica pontos de fuga, procrastinações e rotas que a pessoa evita. O trabalho é retirar excessos e organizar prioridade. A pessoa sai com poucas tarefas e prazos curtos. A ideia é gerar tração. Se a ação acontece, o campo abre. Se não acontece, o campo estabiliza e aguarda. Lei simples. Exu de Justiça age quando há desequilíbrio persistente. Não confundir com vingança. O foco é devolver proporção. Em plano espiritual, isso significa cessar interferências recorrentes, cortar vampirização energética, expor manipulações e deslocar a pessoa para ambientes mais compatíveis. No plano material, a orientação aponta para provas, contratos, testemunhos, protocolos. A combinação de ambos produz resultado sólido. O espiritual sem o material vira promessa vazia. O material sem o espiritual, quando a situação já está carregada, avança com mais atrito. A combinação de ambos produz resultado sólido. O espiritual sem o material, quando a situação já está carregada, avança com mais atrito. Exu ligado à transformação trabalha em limiares de início e fim. Mudanças de cidade, encerramentos de ciclo, lutos simbólicos, renascimentos profissionais. O procedimento espiritual remove resíduos que amarram. O procedimento prático define rotinas novas. A regra é consolidar primeiro o básico: sono, alimentação, finanças, agenda. Sem base, a pessoa volta ao padrão anterior. Com base, o novo se sustenta. No conjunto, a atuação espiritual segue 3 etapas: leitura, intervenção, ancoragem. Leitura para entender o que é do campo sutil e o que é do humano. Intervenção para desobstruir e proteger. Ancoragem para manter o ganho. Essa terceira etapa é a mais esquecida. É nela que se decide se o resultado vira vida. Ancoragem é hábito, escolha, constância. A espiritualidade dá a condição. Quem dá o passo é a pessoa. A relação com pombagiras merece um ponto objetivo. São guardiãs que operam maturidade afetiva, postura, comunicação e limites. O foco é fortalecer autorrespeito e clareza de escolha.
Quando a pessoa sustenta valor próprio, não se vende por migalhas, não aceita manipulação e não confunde desejo com dependência. O campo limpa, a vida reorganiza e a energia volta a circular em direção útil. A orientação costuma incluir atitudes concretas: falar o que precisa ser dito, encerrar o que já acabou, formalizar o que precisa de regra, separar orçamento de emoção, reconstruir rotina. O espiritual dá o impulso, o resto é decisão. Muita gente pergunta sobre sinal de proteção. Na prática, o sinal é efeito acumulado. Ambientes mais estáveis, menor exposição a conflitos desnecessários, intuições pontuais que levam a soluções simples, redução de coincidências negativas, facilidade em cumprir o que foi combinado. Não é espetáculo, é funcionamento. Quando a proteção está ativa, a pessoa percebe que gasta menos energia para obter o mesmo resultado. Sobra foco, sobra tempo, sobra silêncio interno. No que diz respeito a ambientes, o critério espiritual é direção. Lugares de passagem respondem melhor a trabalhos de passagem. Lugares de encerramento respondem melhor a trabalhos de corte. Lugares de natureza respondem melhor a trabalhos de vitalidade e restauração. Não é misticismo, é compatibilidade de campo. A escolha do ponto certo diminui atrito. O cuidado básico é não deixar rastro. O objetivo do trabalho não é chamar atenção, é resolver. Como diferenciar inspiração de auto-engano? 3 testes simples: utilidade, coerência e repetição. Utilidade pergunta se a ideia produz uma ação realizável agora. Coerência compara com princípios já assumidos. Não fere, não manipula, não substitui responsabilidade. Repetição observa se a orientação volta limpa em momentos distintos, sem pressão emocional desproporcional. Se passa nos 3, é provável que seja direção confiável. Se falha em um, trate como hipótese a ser verificada, sem pressa. No cotidiano do terreiro, o que mantém a segurança é procedimento. Abertura do campo feita por quem sabe o que está fazendo. Encaminhamento objetivo de cada atendimento. Foco em um tema por vez. Fechamento técnico para encerrar conexões. Respeito ao tempo, ao corpo do médium e ao limite do consulente. A sessão não é palco, é oficina. A espiritualidade opera, o humano coopera, o conjunto entrega. Experiências fora do corpo, quando acontecem, fornecem um retrato direto do trabalho de guardiões. O padrão é discreto. Você percebe deslocamento, nota a equipe organizada na borda de áreas densas, observa encaminhamentos. Nada de grandiosidade cinematográfica. O que surpreende é a disciplina. O tempo é aproveitado. Cada um sabe o que faz. A intervenção é precisa e curta. Aprendizado recorrente. Lá não há espaço para improviso egóico. O foco é resultado. A eficiência é silenciosa. No plano das leis, o princípio operativo é consequência. Não se trata de punição nem de recompensa. Trata-se de ajustar rotas para que a aprendizagem ocorra com o menor custo possível, quando a pessoa coopera, e com o custo necessário quando ela insiste no erro. O guardião não está com raiva, nem com pena. Ele cumpre função. É por isso que a fala pode soar firme. Ela corta o que atrapalha. Esse corte libera energia para o que importa. A pessoa sente como dureza, e semanas depois percebe como cuidado. É assim que se aprende a confiar no processo. O tema do medo se dissolve quando a informação entra. O que dá medo é não saber o que acontece. Quando a pessoa entende que há critério, que o não protege e o sim responsabiliza, a ansiedade cai, o trabalho flui. É comum alguém dizer após alguns meses de prática: eu fiquei mais objetivo. É sinal de alinhamento. Objetividade é espiritualidade aplicada. Sobre atalhos, não existem atalhos que não cobrem preço escondido. Toda tentativa de controlar terceiros, de forçar amor, de calar a verdade ou de garantir resultado injusto gera dívida com a própria consciência. A conta chega como perda de paz, retração de oportunidades, repetição de cenário com outra cara. Casas sérias cortam esse ciclo no começo, recusando pedidos antiéticos e educando quem procura. É um serviço prestado ao coletivo. Discernimento entre pressão espiritual e eco-psicológico pede cuidado. Nem toda inquietação é interferência. Muitas vezes é apenas excesso de conteúdo, falta de descanso, alimentação ruim, estímulos constantes.
Organizar o básico reduz o ruído e permite identificar o que sobra. O que sobra, quando sobra, pode ser tratado com fundamento. A regra é começar sempre pelo visível. O invisível trabalha melhor quando o visível está em ordem suficiente. A pergunta "o que é um bom resultado?" merece resposta clara. Bom resultado é aquele que te deixa mais lúcido, mais responsável e mais livre para agir corretamente. Pode vir como oportunidade, resolução de conflito, economia de desgaste, conclusão de etapa ou até mesmo um não bem colocado que te salva de uma direção ruim. Não confundir impacto emocional com qualidade. Às vezes, o trabalho mais profundo é discreto. Você só nota porque passou a semana inteira sem as mesmas distrações de sempre. Isso é vitória. Sobre o tempo dos processos, alguns respondem em dias, outros pedem meses. A diferença está na complexidade e na adesão. Processos de organização simples, com poucas variáveis externas, andam rápido. Processos que envolvem outras pessoas, instituições ou mudanças profundas de identidade levam mais. O ponto é não confundir velocidade com eficácia e não sabotar o andamento trocando de direção toda hora. Consistência vence. Quando alguém vem com a pergunta, posso fazer algo em casa? A resposta segura é o básico bem feito. Oração com horário definido, respiração consciente, leitura curta que te põe no eixo, organização do espaço físico, limpeza leve de ambiente, banho simples recomendado por quem tem fundamento. A casa séria ensina o mínimo necessário e evita rituais complexos fora do acompanhamento. Menos é mais quando é correto. A comunicação com guardiões segue etiqueta, linguagem direta, respeito, nada de exigir, nada de dramatizar. Dizer o que é, pedir o que precisa, agradecer o que vier, cumprir o combinado. Quem sustenta essa etiqueta ao longo do tempo percebe mudança de qualidade em si. Fica mais claro pedir, mais fácil dizer não, mais natural encerrar o que não serve. Isso é sinal de proteção ativa. Você passa a proteger a si mesmo. Há momentos em que a orientação é pare. Pare de insistir onde não há retorno. Pare de negociar com injustiça. Pare de se explicar para quem não escuta. Pare de confundir cansaço com fracasso. Essa palavra simples, parar, pode ser a maior proteção. O espaço que se abre depois é a avenida por onde as próximas oportunidades chegam. O trabalho espiritual segura a borda enquanto você reconstrói a pista. No universo das linhas, alguns nomes aparecem com frequência porque traduzem funções comuns. Aquele que tranca e abre vias de passagem, aquele que lida com encruzilhadas e escolhas, aquele que trabalha na fronteira entre vida e morte, ajudando a concluir o que ficou pendente, aquele que gira o mundo no sentido de recolocar peças no lugar de forma justa, aquele que marca meia-noite como hora de disciplina e recolhimento. Em cada casa, esses nomes vêm com histórias e sotaques. O que importa para quem busca é a função que atendem, não o folclore. Quando o ambiente de trabalho pesa, a orientação espiritual costuma incluir medidas administrativas, clarificar funções, documentar entregas, instituir rotina de alinhamento, deixar por escrito o que foi combinado. A proteção se manifesta como organização. Difama menos, rende mais. Conflitos diminuem porque prazos e expectativas ficam claros. O campo estabiliza. É a espiritualidade atuando no dia a dia sem alarde. O cuidado com a palavra tem peso. Falar o necessário, na hora certa, com a pessoa certa, evita retrabalho invisível. Em termos simples, menos explicação para quem não precisa, mais clareza para quem decide. O guardião educa nessa economia verbal. Palavras viram ferramenta, não válvula de escape. É assim que se preserva a energia. Quando processos espirituais incluem encerramentos definitivos, contratos que não serão renovados, casas que não serão revisitadas, relações que chegaram ao limite, o rito é sempre limpo. Agradece, encerra, devolve o que é do outro, recolhe o que é seu, fecha. Não deixa pontas soltas, não acena com volta.
não alimenta expectativa. É respeito a todos os lados. O futuro agradece. No tema da fé, a recomendação prática é manter registro. Anotar pedidos, datas, orientações, ações, resultados. Em poucas semanas, aparece um padrão. Você percebe onde cumpre, onde enrola, onde precisa de ajuda. A espiritualidade trabalha com a sua honestidade. O caderno vira espelho confiável. Quem registra evolui mais rápido, porque tem base para ajustar sem se enganar. Há uma pergunta que, cedo ou tarde, aparece. O que eu devo para o que recebi? A resposta costuma ser simples: responsabilidade. Cuidar de si, não gerar ruído, manter o que foi arrumado, devolver ao mundo em forma de postura o cuidado que recebeu. Quando isso se torna natural, o pedido muda de tom. Deixa de ser "me dá" e vira "estou pronto para sustentar". O efeito é outro. A vida confia. Muitas pessoas relatam que, com o tempo, o próprio senso de direção melhora, não por adivinhação, mas por redução de distração. O guardião poda o excesso, você enxerga o essencial. Com o essencial à vista, decidir vira uma sequência de passos pequenos. Isso é espiritualidade aplicada, o sutil operando para o simples funcionar. Ao final de um ciclo de trabalho, o reconhecimento não é sobre espetáculo, é sobre silêncio interno. Menos ansiedade, mais clareza. Menos urgência falsa, mais tempo real. A pessoa se percebe diferente dentro das mesmas circunstâncias, e isso altera as circunstâncias. O entorno responde a quem mudou por dentro. É discreto, é concreto, é suficiente. Se existe uma síntese útil para guardar, ela cabe numa frase direta. Proteção não é escudo para você continuar igual. Proteção é condição para você atravessar o que precisa e sair do outro lado mais inteiro. Quando esse entendimento se fixa, o relacionamento com a espiritualidade amadurece. O pedido fica limpo. A resposta vem do tamanho certo. O processo vira parceria. E se em algum momento a dúvida voltar, vale repetir o procedimento inteiro. Organizar o básico, formular o pedido com precisão, buscar orientação séria, executar o combinado, registrar resultado, ajustar o que for preciso. É um ciclo. A cada volta, menos ruído. A cada volta, mais autonomia. A cada volta, mais respeito. É isso que, no fim, sustenta o caminho aberto. Laroyer.